você nos falar como é que se faz um diagnóstico de hipotiroidismo. Boa noite, Wallace. Boa noite, você, internauta. Parabéns pelo seu interesse nesse assunto. O tradicional é você pedir no sangue o TSH, o T4 livre, o T3 livre. Esse é o tradicional. Mas essa reunião de exames deixa muito a desejar. A tireoide tem como função principal no corpo cuidar do metabolismo basal, manter você vivo. E esse metabolismo basal é refletido pela temperatura corporal. Ou seja, em última análise, a tireoide tem que manter a sua temperatura corporal em 36,6. Quando você acordar amanhã de manhã, você pega um termômetro, baixa ele abaixo de 35, antes de você levantar, coloque ele na axila, deixa 8 minutos e tira. Se a temperatura estiver abaixo de 36,6, tudo indica que a sua tireoide não está otimizada. Esse é um trabalho feito de 40 anos de estudo pelo Dr. Brother Burns e, na minha opinião, é o melhor. Porque quando vai esperar o TSH subir, o TSH não é um hormônio da adenohipófise. O TSH não é um hormônio da tireoide, é um hormônio da adenohipófise. E a adenohipófise também vai envelhecendo com o passar do tempo. Então, esse mecanismo de feedback para pegar um hormônio que não é da tireoide é muito complicado. E na medicina brasileira, o que se usa, o médico do SUS, por exemplo, ele olha o TSH. Se o TSH estiver abaixo de 5, ele fala para o paciente ou o paciente que está na frente, você não tem nada. E esse paciente vai para outro médico, fica 10, 12 anos com doença de hipotiroidismo e ninguém faz o diagnóstico. Hipotireoidismo tipo 2. O hipotiroidismo tipo 2 é quando o problema não está acontecendo na tireoide, está acontecendo fora dela. Ou porque um hormônio não está virando outro, porque a tireoide produz 5 hormônios. Ela produz o T1, o T2, o T3, o T4, ela produz a calcitonina, que nós não vamos discutir aqui hoje. Então, o hormônio verdadeiro é o T3, que é a triiodotironina. A tireoide produz o pró-hormônio, que é o T4, que é a tiroxina. E esse T4 tem que virar T3 na periferia, principalmente no fígado, nos rins, no intestino. E muitas coisas proíbem disso de acontecer. Uma mulher que está tomando anticoncepcional, um indivíduo que está tomando beta-bloqueador, um indivíduo que está tomando estatina, um indivíduo que tem um cortisol muito elevado ou muito baixo por fadiga adrenal. Aqui são algumas, eu poderia continuar mais 100 coisas. Prejudicam a produção do T4 no T3. Então, a tireoide fez o trabalho dela e produziu o T4. O T4 não fazendo conversão em T3, o problema já não é de um hipotiroidismo lá da tireoide. É o que se chama hoje de hipotiroidismo tipo 2. Do mesmo modo que você tem diabetes tipo 2, onde você vai medir a insulina e ela está até aumentada, que a diabetes tipo 2 é causada por uma resistência insulínica a nível de receptor, o T4 pode não virar T3, ou mesmo virando o T3. O T3 agora tem problemas de receptor. Vou dar um exemplo simples. Uma mulher que menstrua mais frequentemente que cada 25 dias, que tem um fluxo menstrual acentuado, tendo que trocar mods 2, 3 vezes por dia, e menstrua por mais de 4 ou 5 dias, a quantidade de sangue que ela perde numa menstruação é substancial. E isso leva a uma queda do ferro. E o melhor jeito de nós medirmos ferro no sangue é a ferritina. Então, ela termina com a ferritina abaixo de 70. Então, uma mulher com ferritina abaixo de 70, ela tem um hipotiroidismo tipo 2. Por isso que é tão comum o hipotiroidismo nas mulheres. 10 a 15 vezes mais do que o homem. Uma das razões é porque a mulher geralmente tem uma ferritina baixa, porque ela menstrua. E o fato dela menstruar e ter a ferritina baixa, quando o ferro está baixo, pela perda de sangue na menstruação abundante, agora ela não tem condições mais de ter o T3, além dela não produzir T4 direito, que precisa disso, além dela não transformar o T4 em T3, agora o T3 não pode mais, Wallace, atuar a nível de receptor, porque para o receptor, que está a nível de DNA, que está em todas as células do corpo, você vê a importância da tireoide,
Todas as células do corpo têm receptor para a triiodotironina, que é a T3, mas precisa da presença do ferro. Se a ferritina está abaixo de 70, é um exemplo que eu estou dando, esse paciente, essa paciente, vai ter um hipotiroidismo tipo 2. Se você ver hoje, o hipotiroidismo tipo 2 é mais comum do que o hipotiroidismo primário da tireoide, porque são dioxinas que interferem lá, são xenobióticos, o ar está contaminado, o solo está contaminado, a água está contaminada, e isso contamina os receptores, são chamados disruptores endócrinos, que vão lá e prejudicam esse hormônio T3 atuar no seu receptor a nível de DNA. Interessante, Laí. Então, seguindo essa parte inicial aí de tornar acessível esse conhecimento, eu gostaria que você falasse quais são os hormônios da tireoide e qual a função deles, para esclarecer melhor para a nossa audiência aí. A tireoide produz o T1 e o T2, que ainda é uma incógnita para que servem. Produz o T3 e o T4. O T4 é mais ou menos um armazenador, porque o T4 não é hormônio, ele é um pró-hormônio. Ele vai liberando aos poucos o T3, porque o T4 tem uma vida média de semanas, o T3 tem uma vida média de horas. Então, o T4 é o armazenador do T3. E tem a calcitonina, que também é produzida na tireoide, que trabalha com cálcio. Então, quando há uma desregulação do cálcio, a calcitonina pode aumentar em função disso. O hormônio paratireoide trabalha aumentando o cálcio no sangue. E a calcitonina trabalha diminuindo o cálcio no sangue. Então, quando o cálcio está muito alto no sangue, é estimulada a produção da calcitonina. O paratormônio é produzido pelas 4 paratireoides, que ficam atrás da tireoide. Por exemplo, uma mulher ou um homem que tem uma remoção de tireoide por um cisto, ou o que é que seja, esse paciente também está perdendo as paratireoides. Importante frisar isso. Então, isso é que acontece. E esses hormônios, eles vão cuidar do metabolismo basal. Eles vão manter você vivo. Se você não tem metabolismo basal apropriado, a primeira coisa que acontece, você não consegue segurar a sua temperatura. Nós somos animais de sangue quente. A nossa temperatura tem que ser 36,6. Se eu pego um paciente que está com 36,2, que é muito comum, desse pessoal que está nos assistindo aí, porque é muito comum isso no Brasil, essa pessoa não está otimizada. O que quer dizer isso? Ela agora, com a queda, como as nossas enzimas, milhares de enzimas no corpo, elas são pH e temperatura dependente. Então, se eu caio de 36,6 para 36,2, 4 décimos de grau, eu posso diminuir até 40% a minha atividade enzimática. E se a minha atividade enzimática não funciona bem, eu não estou otimizado. O meu raciocínio não é perfeito, a minha capacidade de concentração é prejudicada, eu tenho uma tendência a engordar, eu tenho constipação, o meu cabelo cai, a minha pele é seca, entendeu? Vem uma série de consequências. Laí, a gente tem visto até pesquisas do IBGE, Botin, né? Ela tem hipotireoidismo e toma o genérico Sintroide, né? 500 miligramas. Posso deixar de tomar, microgramas, né? Posso deixar de tomar esse medicamento e passar a tomar a solução de Lugol? Com relação a Botin, com relação aos seus Sintroide de 500 microgramas, não, querida. O Lugol não substitui isso aí, tá bom? Você não pode parar essa medicação. Você tem que ir no médico que entende disso aí. Isso aí é T4. Isso é T4. Você tem que tomar T4 e T3. Você tem que cortar isso, mas isso você não vai fazer em casa, tá? Você vai cortar isso pela metade, a outra metade é dividido por 4 e vai dar o que você precisa de T3. Então, o médico que trabalha com T4 e T3 vai ajustar isso para você. A pessoa que está fazendo uso de hormônio tiroidiano, ela tem uma maior demanda por iodo, que agora aumentou o metabolismo dela no corpo inteiro. Então, toda pessoa que está tomando hormônio tiroidiano, eu oriento que também passe a fazer uso do iodo. Entendeu? Excelente, Laí. Nós já estamos aí com ação terapêutica do iodo. O iodo é um agente alcalinizante. O iodo é antibacteriano. O iodo é antifúngico. O iodo é antiviral.
O cirurgião não passa a tintura de iodo antes de fazer o corte na pele? Você acha que é para quê? Para prevenir bactéria, fungo e vírus, de infectar. O iodo é antiparasítico, elimina as lombrigas. O iodo é anticâncer, potentíssimo anticâncer, pelo fenômeno da delta-iodolactona. O iodo é um agente destoxificante. Se você tiver intoxicação por mercúrio, um dos modos de você eliminar mercúrio é com iodo. Hoje, praticamente todo peixe no Brasil está contaminado com iodo. Com mercúrio, desculpa. Contaminado com mercúrio. Então, por que eu uso grande dose? Porque eu posso ficar livre para comer o que eu quiser. Porque se vier mercúrio demais, ele é eliminado pelo iodo. E todos os halógenos são eliminados pelo iodo. O flúor, o cloro, o bromo. Nós vamos discutir daqui a pouco. É um agente mucolítico. Ele é importante porque quando você utiliza T4 no tratamento do hipotiroidismo, T4 são todos os remédios que você usa aí no mercado para tratamento de tiroide. T4 não é hormônio de tiroide, gente. A gente cansa de falar isso. O hormônio de tiroide, a forma ativa dele é o T3. Então, quando você toma T4, você tem que transformar o T4 em T3. E isto ocorre principalmente no fígado e nos rins e nos tecidos-alvo, através de uma enzima chamada deiodinase. Essa deiodinase, ela retira um iodo da molécula, de T4 passa para T3. Existem dois tipos de deiodinase, a tipo 1 e a 2. A 1 atua no fígado, no rim e nos tecidos-alvo. É a principal enzima que faz a conversão de T4 em T3. Se você não fizer essa conversão, não está adiantando nada você tomar T4. Eu conheço muitos pacientes que vão ao consultório tomando T4 e continuam com hipotiroidismo, porque não estão fazendo a conversão. E a maioria dos médicos não pede T3 nos exames, eles pedem TSH e T4, não pedem T3, eu não sei porquê. Tá? Precisa fazer o T3 sim, ou na forma total ou na livre, porque senão você não sabe se está havendo a conversão. Essa enzima deiodinase tipo 1, ela depende de selênio e de zinco. Essa iodinase, ela é uma selenoenzima. Se não tiver zinco e selênio, ela não funciona. E há uma carência grande desses dois elementos nas nossas terras aqui, nos nossos alimentos, selênio e zinco. Então, toda vez que você toma T4, você tem que dar Lugol junto, iodo. Todo mundo que toma hormônio de tiroide, T4, tem que tomar iodo. Isso devia ser regra, tem que tomar Lugol. Sob pena de prisão. e precisa tomar também selênio e zinco, gente, porque senão não vai haver a transformação do T4 em T3 no fígado, nos rins, nos órgãos-alvo. E tem uma outra enzima, uma isoforma, que é a deiodinase tipo 2. Esta não é dependente de selênio, mas ela atua mais no cérebro, na hipófise, na gordura marrom do corpo, tá? Então, ela poderia ocupar o lugar da outra caso não haja suficiente formação de T3. E aqui uma coisa importante, se você toma T4, que são esses remédios para tiroide, e não está havendo transformação em T3, o acúmulo de T4 pode levar à formação de T3 reverso. O T3 reverso é inativo, ele não funciona, e ainda inativa o T3 normal. Quer dizer, olha o mal que faz você tomar dose alta desses hormônios de tiroide e não está convertendo em T3. Você corre o risco de piorar seu hipotiroidismo. Nossa, é muito frequente isso no consultório. Mariana, seja bem-vinda. Estou tentando acompanhar esse assunto que muito me interessa, já que tomo um medicamento para tireoide já há um bom tempo, Puran 4,075. O exame que me solicitaram sempre nunca falaram sobre o T3. Como posso verificar isto junto ao meu médico? Peça para ele pedir o T3 para você. Simples, né? Simples. T3. Você tem esse direito. A consulta médica é diálogo, não é monólogo. Você tem direito de conversar com o médico e pedir o exame. Fala, doutor, por favor, eu gostaria de fazer também um T3 para ver que está havendo transformação de T4 em T3. Isso é importante, gente, porque o T4 não é hormônio de tiroide. Você pode ter um T4 normal e T3 baixo. Aliás, eu queria deixar aqui uma mensagem interessante. Existe um tipo de hipotiroidismo chamado tipo 2, que pouca gente conhece aqui. Você pode ter todos os seus exames de tiroide normais, viu?
TSH, T4, tudo normal. E ainda assim ser hipotiroideu. Eu vou repetir aqui aquilo que eu falei na entrevista passada, eu acho importante, para você verificar se você tem hipotiroidismo. Deixa um termômetro na sua cabeceira. De manhã cedo, quando você acorda, antes de se levantar, coloque o termômetro na axila, deixa 5 minutos. Meça a temperatura. Faça isso 5 dias seguidos. Depois soma e divide por 5. Se esse resultado der menos que 36,5, você é hipotiroideu, mesmo com seus exames de tireoide normais. Uma outra dica, se você fizer exercício, vai para a academia, o seu rosto fica vermelho quando faz ginástica, você é hipotiroideu, mesmo com seus exames normais. Isso acontece com bastante frequência. Isso. Às vezes algumas pessoas tomam um gole de pouco dose de vinho, tinto, por exemplo, ficam logo vermelhos. Também é a mesma coisa ou não? Não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. Não. Olha, eu tomo remédio para tireoide. Levoide, Puran, Sintroide e outros. Posso deixar de tomar e tomar Lugol? Não, gente. Não. Você não pode deixar de tomar o T4. Isso, por favor. Você tem que continuar tomando o T4 e tomar o Lugol junto. O Lugol não substitui o T4, hein? Eu recebo muito isso de e-mail dos pacientes. É para continuar tomando o T4, mas toma o Lugol junto. E aí ocorre uma coisa importante. Quando você toma T4, seu TSH normalizou, a tireotrofina. Aí eu entro com o Lugol. O seu TSH vai aumentar. Vai aumentar. Porque é o estimulante, né? Isso, então eu vou explicar por quê. Aí você vai no outro médico e diz, está vendo? Não falei que o iodo bloqueia a tireoide? Seu TSH aumentou, a tireoide está preguiçosa de novo. Não é bem assim. Nos primeiros 4 até 6 meses do uso de Lugol junto com o T4, o TSH vai aumentar. Não se assustem. Isto não quer dizer que a tireoide deixou de funcionar. O que ocorre é o seguinte, para que o iodeto entre dentro da tireoide, ultrapasse a parede do folículo, ele o faz através de uma entradazinha chamada Symporter. Symporter é onde entra o iodeto. Tá? Esse Symporter é chamado de NIS, N-I-S. Em inglês é Natrium Iodine Symporter. Acontece que o iodeto para entrar, ele tem que entrar junto com o sódio. Os dois entram juntos no mesmo sentido, por isso que chama Symporter, quer dizer, no mesmo sentido. É diferente do antiporter que ocorre no sódio e potássio, quando um entra, outro sai. O Symporter não, entra o sódio e o iodo. Tá? Ocorre que essa portinha, essa porta de entrada, está entupida na maior parte das pessoas, principalmente pelo mercúrio. Você come peixes, coisas do mar, peixe de rio brasileiro, então está terrível de mercúrio. E o mercúrio entope o Symporter. A maioria de vocês tem o Symporter entupido, então o iodeto não entra. Tá? Quando você começa a tomar iodo, o Lugol desentope o Symporter. Ele retira o mercúrio, ele é detoxificante. O que vai acontecer? Vai começar a entrar iodeto de monte na sua tireoide. Ora, para que o iodeto entre, precisa de TSH. O TSH é que faz o iodeto entrar na tireoide. Então vai haver um aumento natural de TSH, porque está havendo um aporte maior de iodo. Isto é bom. Isto é bom. Então não se impressione com o aumento de TSH por 4, 6 meses depois que você entra com o Lugol. Ele vai baixar depois quando a tireoide estiver saturada, estiver tudo normal. Então, por favor, o aumento do TSH não significa que bloqueou a tireoide. Houve, assim, o desentupimento do Symporter. Tá? São 14 horas e 55 minutos, eu quero falar agora